Olá, pessoal. Então, dando continuidade aos conteúdos da disciplina, nós vamos falar de sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino. Então, assim, esses dois sistemas que nós vamos falar, eles são dois sistemas que não são vitais para o nosso organismo. Vamos entender melhor isso. Os outros sistemas que eu falei, sistema urinário, sistema cardiovascular, mais à frente, que ainda vou falar na semana que vem, do sistema nervoso, são sistemas que são sistemas mantenedores da nossa vida, ou seja, sem algum desses sistemas, nós não conseguiríamos viver. Mas o sistema reprodutor, tanto feminino como masculino, a ausência de alguns órgãos deles, é lógico que trará prejuízo ao organismo, mas não inviabilizará a vida do organismo, porque a finalidade desses dois sistemas é apenas atuar no processo reprodutivo, como o próprio nome diz, sistema reprodutivo. Então, vamos lá falar das particularidades de cada um desses sistemas, né? Então, vocês estão vendo aqui na gravura que o sistema reprodutor tem suas particularidades. Ele está embutido de grande curiosidade em relação às coisas, certo? Sobre funcionamento, sobre dúvidas e sobre questionamentos. Então, assim, vou tentar ser o máximo possível, claro, em determinadas coisas com vocês, mas infelizmente vocês não é uma aula presencial onde vocês possam fazer as perguntas de vocês, porque esse sistema aqui, quando a gente ministra ele presencialmente, é um dos sistemas que mais tem perguntas. Mas essas perguntas e dúvidas, elas podem ser feitas no grupo, que eu posso fazer um vídeo extra ou algo assim. Então, vamos lá para o sistema reprodutor, o aparelho genital masculino e feminino. Então, nós vamos começar com o aparelho genital masculino. E aqui eu mostro de cara logo a gravura desse aparelho, né? Então, vocês estão vendo que em ambos os aparelhos, nós vamos tratar de órgãos internos e de órgãos externos. Né? No caso especificamente do homem aqui, existem dois órgãos externos. Né? Existe um órgão externo que é o pênis e outro órgão externo que é o saco escrotal com órgãos internos dentro. Então está aqui a conformação anatômica do sistema do aparelho genital masculino com os diversos órgãos que nós vamos falar de cada um deles ali para frente, mas eu vou apenas citá-los. Então aqui esse órgão aqui que eu vou destacar é o pênis, certo? Aqui nós temos o testículo. Acima do testículo, o epidídimo. Aqui, canal deferente. Bexiga, que não faz parte do sistema reprodutor, e sim do sistema urinário. Vesícula seminal, que faz parte do sistema reprodutor. Próstata. Então, aqui, os órgãos que fazem parte do sistema reprodutor são a uretra, componente do pênis, a vesícula seminal, a próstata, os canais deferentes, porque são em número de 2, o epidídimo também número de 2, um em cada testículo, e os testículos em si, essa bolsa aqui, onde está alojado os testículos, que é o sacro escrotal. Então, vamos à frente, caracterizar cada um desses órgãos nas seus diversos detalhes, que a gente vai entender melhor o processo anatômico e fisiológico de cada um. Então, vamos aqui. Ó. Distribuição. Como eu falei, né? Citei lá na gravura que está por escrito. Então, assim, testículo, que são as glândulas ou gônadas masculinas, os ductos genitais, as glândulas acessórias, como a próstata e a vesícula seminal, e as estruturas de suporte, que são o pênis, que é a estrutura formadora por musculatura, e o escroto, que é a estrutura formadora para a proteção dos testículos. Qual a função desses órgãos? Qual a função do sistema reprodutor masculino, se eu perguntasse? Uma única função, reprodução. No entanto, ele tem subfunções que estão aqui colocadas. Formação das células reprodutoras masculinas, que são os espermatozoides, produção de hormônios sexuais masculinos, que é a testosterona, e liberação do gameta masculino no trato reprodutor feminino no momento do ato sexual. Então, vamos à frente. Essa gravura,
ela mostra estruturalmente em corte o testículo, certo? Que é o órgão, digamos assim, responsável pela produção dos espermatozoides e também responsável pela produção de testosterona. Então está aqui, testículo, epidídimo e ducto deferente. O testículo ele tem toda essa conformação visto de modo mais microscópico. Ele é formado por um enovelado de estruturas, onde essas estruturas vão se rearranjar para daí realizar o processo de produção das substâncias que o testículo produz, especificamente os espermatozoides e a testosterona. Os espermatozoides são produzidos aqui nas diversas células do testículo e são levados para essa região, que é o epidídimo, para sofrer o processo de maturação. Após aptos e maduros, quando presente no ato sexual, eles são estimulados a sair do epidídimo e caem no canal deferente até serem externados lá pela uretra que está presente no pênis. Essa outra gravura aqui, ela mostra microscopicamente como é que isso está rearranjado. Porque nós estamos vendo aqui o testículo em corte macroscópico, mas microscopicamente as estruturas mostram quais células são formadoras dos espermatozoides e o processo todo de espermatogênese, que é o processo, é o nome técnico de formação do espermatozoide. Então vamos lá, testículo. Os testículos eles são desenvolvidos quando a gente está no período embrionário, ou seja, lá no período gestacional, dentro da nossa cavidade abdominal. E esses testículos chegam um momento da sua maturidade testicular dentro da cavidade abdominal que eles descem para dentro do saco escrotal. Existem até diversos problemas em alguns homens que nascem com os testículos na cavidade abdominal, que é chamado de criptorquidia, e esse testículo tem que vir para a região escrotal. Porque se o testículo ficar na região abdominal, ele não vai se desenvolver adequadamente, e aí, muito menos, ele vai desenvolver a função de produção de espermatozoide e de testosterona. Então, está aqui, desenvolvimento na cavidade abdominal, no período fetal desce para o saco escrotal, e que tem as estruturas, né? Que é a região do peritônio, da túnica vaginal, da cavidade serosa, que recobre a porção anterolateral. E está na porção posterior, que são os vasos e os nervos. Então, sistema genital masculino. Testículo. Qual a função dos testículos? Produzir espermatozoides e secretar o hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Ductos genitais. Os ductos já está dizendo, todo ducto tem a função de transportar. Então, estão situados no interior dos testículos e túbulos retos e em toda a rede testicular. Situados fora do testículo, que são os eferentes, e ductos epididimário e ductos deferentes, e além do ducto ejaculatório. E as glândulas anexas, que são as vesículas seminais, a próstata e a glândula bulbo-uretral, e por último o pênis. Então aqui nós temos todos os órgãos do sistema genital masculino com suas específicas funções. Qual é a função específica do pênis? Levar os espermatozoides até a região interna do trato genital feminino durante o ato sexual. Está aqui essa gravura mostrando o testículo em corte, para vocês verem que dentro da estrutura do testículo tem nada mais nada menos do que várias estruturas enoveladas, onde essas estruturas enoveladas elas vão se rearranjar para realizar o processo de formação dos espermatozoides, certo? Com a quantidade suficiente de sangue, todos os aportes de micronutrientes que chegam aqui através da corrente sanguínea. E após a maturação desses espermatozoides, eles vêm aqui para essa região do epidídimo, vão amadurecer, por volta aí de alguns dias, e após isso aí, eles, quando ocorrer o estímulo, vão ser eliminados pelo canal deferente. Então vamos lá, né? Falar de cada um desses órgãos, suas funções especificamente. Testículo, função gametogênese. Quando eu digo gametogênese, eu estou me referindo à produção de gameta. Esse gameta é o espermatozoide, que no caso pode ser chamado também de espermatogênese, que é o processo de formação dos espermatozoides. Esteroidogênese, que é o processo de formação de esteroides,
que no caso especificamente a testosterona. Então, testosterona, desenvolvido dos espermatozoides, desenvolvimento e crescimento e manutenção das glândulas e características sexuais secundárias. O que isso quer dizer? Que todas as características sexuais secundárias do homem, elas decorrem da presença da testosterona. E secretam fluidos, que está relacionado às funções de transporte, manutenção e maturação dos espermatozoides. Túbulos seminíferos. Os túbulos seminíferos são formados por epitélio estratificado. E eles têm a função de suportar esses espermatozoides que foram produzidos, conduzir esses espermatozoides que foram produzidos e amadurecer esses espermatozoides que foram produzidos lá na região da pedíde. Porque eles nada mais nada são do que prolongamento de estruturas enoveladas que saem do espermatozoide. Então está aqui a célula, a principal célula do sistema reprodutor masculino, o espermatozoide. Então o espermatozoide é a célula responsável pelo processo de reprodução, porque ele é formado aqui por toda essa estrutura, né? Tem a cabeça, essa região que é chamada de peça intermediária, e tem toda uma cauda, que é chamada de flagelo. A parte mais importante do espermatozoide é a cabeça do espermatozoide, porque é aqui na região da cabeça do espermatozoide que tem o material genético, o DNA, do dono do espermatozoide, certo? Do progenitor. Essas outras estruturas, elas são também importantes, e sem elas o espermatozoide não chegaria a lugar nenhum, que elas são responsáveis por fazer com que o espermatozoide se desloque dentro do fluido vaginal para chegar até lá no óvulo para realizar o processo de fecundação. Isso aqui é um flagelo, ele se movimenta em movimento de batimento e faz com que esse espermatozoide se desloque dentro do fluido. Então está aqui, o que tem no espermatozoide? Cabeça com 23 núcleos cromossômicos, a crossoma que entra em contato com a membrana celular, que contém enzimas como a neuromidase e a luronidase, fosfatase ácida, e a crossoma, que é a reação da crossoma. O espermatozoide ovócito é responsável pela maior parte do comprimento. Então, está aí algumas informações mais biológicas sobre a questão do espermatozoide. Agora nós vamos falar de sêmen. Sêmen e espermatozoide são coisas diferentes, porque o espermatozoide é um dos componentes do sêmen. O que é o sêmen? É um líquido que é lançado durante o ato sexual pelo órgão reprodutor masculino, pelo pênis durante o ato sexual, ou seja, é o líquido proveniente do processo de ejaculação. Nesse líquido eu tenho espermatozoides, eu tenho um líquido da vesícula seminal, líquido das glândulas bulboretral e líquido prostático, porque esses líquidos eles fazem com que o espermatozoide se nutra, né? Realiza nutrição através dele e facilita o processo de expulsão do espermatozoide do corpo do homem. Então está aqui, no sêmen eu tenho o espermatozoide mais fluido das células, sertólios e material das glândulas anexas, vesículas seminais, próstata e glândula bulboretral. Em média, esse sêmen varia de 1 a 5 ml. E o número de espermatozoides por evento ejaculatório normalmente vai de 50 a 100 milhões de espermatozoides por mililitro, podendo chegar de 200 a 250 milhões de espermatozoides por mililitro. Vai depender do tempo de intervalo entre atos sexuais que esse homem vem a ter. Vai depender do estado de saúde dele, se ele não tem algum problema orgânico, certo? Seja ele qual for, diabetes ou qualquer outra deficiência nutricional. E vai depender também do estado de saúde dos seus testículos, se ele não tem algum problema nos testículos, tipo varicocele, ou problemas decorrentes de traumas. E a histofisiologia dos testículos. Histofisiologia, pessoal, está relacionada ao processo de estrutura celular e funcionamento celular dessas células. Como eu já disse, a função é secretar a testosterona e produzir os espermatozoides. Cerca de 200 milhões de espermatozoides por dia, né? Então, os testículos, eles formam cerca de 200 milhões de espermatozoides por dia. Ou seja,
O que é interessante no sistema reprodutor masculino? Que a todo dia e a todo momento, o homem tem espermatozoide no sistema reprodutor. Esses espermatozoides, eles se formam todos os dias e vão amadurecendo. Então, assim, sempre o homem vai ter espermatozoide apto a realizar um processo de fecundação, porque todos os dias ele começa a produção, e essa produção vai amadurecendo e vai começando a nova, e aí sucessivamente. Vocês vão ver que isso é diferente do organismo feminino, porque a mulher ela já nasce com seus óvulos e ela vai amadurecê-los quando chegar no período da puberdade. O homem não, ele não nasce com espermatozoides. Ele começa a produzir espermatozoides no período da puberdade e continua por toda a sua vida sexual ativa, se não ocorrer nenhum evento acidental ou nenhum evento patológico. Então, as células de Sertoli, que são as células que vão fabricar os espermatozoides, elas secretam fluido para atuar na nutrição dos espermatozoides, que são decorrentes do hormônio luteinizante e decorrentes do hormônio FSH. Eu não vou detalhar muito essa questão hormonal, porque isso faz parte do sistema endócrino. Mas vocês têm que entender que no espermatozoide, essas células de Sertoli, elas fazem um processo de produção e de um certo amadurecimento do espermatozoide. Fatores que interferem na produção de espermatozoide, ou seja, na espermatogênese. Como eu falei, deficiências nutricionais. Por que as deficiências nutricionais interferem, pessoal? Porque é o seguinte, o processo de produção de espermatozoide, ele requer muito material, digamos assim, orgânico, proteínas, sais minerais, vitaminas, uma boa vitalidade e aporte de outras substâncias, porque os espermatozoides eles vão possuir um alto grau de proteínas complexas. E essas proteínas complexas, elas são proteínas vitais para a própria vida do espermatozoide, para esse espermatozoide realizar o processo de fecundação. Então, esses fatores que vão interferir, as deficiências nutricionais, a temperatura testicular elevada, porque os testículos eles têm que funcionar adequadamente em torno de 1 ou 2 graus inferior à temperatura do nosso corpo, porque eles não funcionam adequadamente em altas temperaturas. Problemas como varicocele, que são presença de varizes nas veias e artérias testicular, sauna, que está relacionado ao processo de aquecimento e elevação da temperatura testicular, febres excessivas e vestimentas. Por que vestimentas? Porque essas vestimentas elas vão atrapalhar o processo de circulação sanguínea na região testicular. Como também presença de hormônios antiandrogênico e estrogênico. Quer dizer, se o indivíduo injeta ou toma hormônios femininos, isso vai prejudicar o funcionamento dos seus testículos, com certeza. Né? Então, assim, existe prática entre determinados indivíduos que ingerem hormônio feminino para adquirir características secundárias femininas, certo? Nos grupos GLBT, vamos colocar assim. E a ingestão desses hormônios antiandrogênicos, que são dos esteroides, por exemplo, eles passam a tomar anticoncepcional feminino. Traz para esses indivíduos uma inibição do testículo, consecutivamente também do pênis, e o aparecimento de características sexuais femininas. E como também a espermatogênese fica prejudicado. Infecções locais ou gerais, o uso excessivo de álcool e drogas, radiação ou choque elétrico, cachumba, né, quando essa cachumba desce para a região testicular, e como eu falei, a criptorquidia, quando os testículos não descem para a região local do saco escrotal durante o período fetal. Aí vai ocorrer o impedimento do funcionamento desse testículo na produção de espermatozoides. Nessa gravura, a gente mostra aqui a gravura, né, fotografia de cadáveres, onde você está vendo aqui no organismo, né, a inserção do sistema reprodutor no organismo, aqui com a presença do pênis, saco escrotal. Aqui o pênis da uretra sobe, né, e se comunica com a uretra interior. E aqui, ó, uma parte aqui que desce aqui para a região do saco escrotal.
Esse aqui é o canal deferente, leva os espermatozoides até essa região, para daí internamente ele se juntar com o líquido da vesícula seminal e da próstata até descer para a uretra aqui, na região do pênis. E aqui destacado somente o sistema aparelho genital masculino fora do corpo, onde vocês estão vendo o testículo, canal deferente, o pênis na sua estrutura, né? Aqui a próstata, isso aqui é a bexiga, e aqui as vesículas seminais, que juntamente com a próstata vão lançar líquidos que vão descer para dentro aqui da uretra no momento da ejaculação. Os espermatozoides saem daqui, fazem todo esse trajeto aqui pelo canal deferente, chegam até aqui, se misturam com o líquido vesicular, líquido prostático e desce aqui para a região da uretra peniana até ser expelido aqui no processo de ejaculação. E aqui a mesma gravura vista em outro ângulo, mostrando as partes, principalmente as partes componentes do pênis aqui, porque o pênis ele é formado por tecido esponjoso e tecido cavernoso. Esses tecidos esponjosos e cavernosos, eles são tecidos que têm a capacidade de se preencher de sangue para fazer com que esse pênis tenha a capacidade de ereção. Isso é que faz com que o pênis fique ereto quando o homem tem um estímulo sexual. Está aqui mostrando o pênis em corte, está aqui o pênis e aquele em corte seccionado de modo transversal. Mostrando para vocês o que eu falei, né? Os tecidos cavernosos, ó, esses pequenos locais de vasos sanguíneos, aqui a uretra, eles se preenchem de sangue quando o homem tem um estímulo sexual. Esse estímulo sexual ativa, digamos, a vasodilatação desses canais, o coração bombeia uma maior quantidade de sangue, esses canais se preenchem de sangue e faz com que o pênis fique ereto. É um órgão que é muscular e tem essa capacidade de ereção de todo o tecido componente dele aqui. Agora nós vamos para o sistema reprodutor feminino. Então, entendido o sistema reprodutor masculino, vamos para o sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino ele vai ser formado também por órgãos internos e órgãos externos. Um pouquinho mais diferente do sistema reprodutor masculino é que no sistema reprodutor feminino nós teremos eventos que se repetirão de modo mensal, cada 28 dias ou 30 dias. E esses eventos não ocorrem no homem, porque o homem é uma coisa contínua. Outra diferença é que o sistema reprodutor feminino ele é preparado para alojar um feto, um embrião, que depois se tornará um feto, que vai se desenvolver num período gestacional de 9 meses. Então, nós teremos órgãos internos e órgãos externos. Aqui a gravurazinha mostrando alguns órgãos externos, né? Ovário, útero, e a própria vagina e as tubas uterinas. Essa outra gravura mostra a conformação de como fica o alojamento de um feto aí já com as 36 semanas dentro da cavidade uterina, com polo cefálico aqui dentro do sistema reprodutor feminino. Então vamos lá para os órgãos em si. Essa gravura, pessoal, eu coloco ela porque ela é interessante para vocês terem a imaginação, não, para vocês terem a ideia de como que o sistema reprodutor feminino está inserido dentro do corpo feminino. Olhando de frente, de região anterior, antero-posterior, o sistema reprodutor feminino está dessa forma aqui, ó, ovários, tubas uterinas, útero, canal vaginal. Então, ele está inserido dentro dessa forma aí, dessa conformação está inserido aqui. Esses órgãos são internos, os outros órgãos externos nós vamos falar mais à frente. E essa outra gravura em corte sagital mostra os órgãos internos e externos cortados sagitalmente. Então, nós temos aqui, ó. Aqui é o quê? Bexiga. Não faz parte do sistema reprodutor feminino, masculino. Mas aqui tem útero, tem os ovários, tubas uterinas e aqui canal vaginal. Aqui mostra a foto de um cadáver, para vocês
identificarem, verem como é no corpo em si. O ruim é que o cadáver, não é, o vivo é diferente, mas aqui eu tenho aqui, ó, o útero, vagina, aqui para cá aqui eu tenho o ovário e a tuba uterina se ligando no útero. Então vamos falar de cada órgão, mostrar a localização e sua função especificamente. Então, como eu disse a vocês, no sistema reprodutor feminino eu terei órgãos internos e órgãos externos. Aqui nós vamos mostrar para vocês os órgãos externos e mais à frente os órgãos internos. Viram que também no homem eu tenho órgãos internos e órgãos externos. Externo eu tenho no sistema masculino o pênis e o saco escrotal. E aqui no feminino eu tenho a maior quantidade de órgãos externos, que são análogos aos órgãos masculinos. Então vamos lá. Monte de Vênus, que é o Monte Pubiano, onde está alojado os pelos, né? Os pelos no sistema reprodutor, atualmente, eles têm uma função vestigial, eles não têm muita função, não. Porque nos nossos antepassados, eles até tinham a função de proteção, mas nós, que vivemos na contemporaneidade, eles não têm essa função de proteção, não. Eles são desprovidos de função. O excesso deles é que já traz prejuízo, como o acúmulo de bactérias e outros micro-organismos. Então, aqui nós temos no sistema reprodutor feminino órgãos externos. Nós temos a formação de dobras da pele, que são chamados de pequenos e grandes lábios. Os grandes lábios e os pequenos lábios, né? E tem aqui o orifício de entrada da vagina, com um músculo protetor dele, que se rompe após o primeiro processo de relação sexual, que é o ímen. Então, está aqui. Abaixo desses grandes e pequenos lábios, eu tenho um meato urinário. Então, aqui está em foto e aqui está em gravura de computador, certo? Monte pubiano, grandes e pequenos lábios, entrada da uretra, entrada da vagina, que é o ímen, e aqui a região de musculatura com formação do prepúcio, que com a formação do clitóris, que é análogo ao prepúcio do órgão sexual masculino. Essa outra gravura também mostra, a gravura de computador mostrando especificamente a repetição daquela outra lá. Não vamos deter muito isso não, mas vamos para frente. Então, assim, pessoal, no sistema reprodutor feminino existe a participação de um órgão que a gente considera do sistema reprodutor, porque está inserido no processo de manutenção do filhote, do filho, nós mamíferos, que é a estrutura mamária. Então, a estrutura mamária, ela tem a função de produção de leite para manter o seu filhote, porque nós somos mamíferos. E nós não vamos nos deter muito a essa questão da anatomia. Nós vamos entender que a estrutura mamária é formada por tecido, tem diversos tipos de tecido, e a principal função dela é a produção de leite, né? Em outra disciplina, vocês vão falar mais especificamente de amamentação, dos benefícios do processo de amamentação e os malefícios de não realizar a amamentação. Esse slide ele mostra uma certa homologia entre os órgãos femininos e masculinos. Porque no processo embrionário, quando o feto está em processo de formação, isso é muito parecido e só vai se diferenciar quando toma uma conformação anatômica bem específica. Então, vocês estão vendo aqui que tanto no sistema reprodutor masculino como no feminino, os órgãos eles são análogos. O prepúcio aqui forma lá uma parte componente da região do clitóris. Os lábios são formados especificamente aqui da região do tecido do escroto. E aí, sucessivamente, ó, esses órgãos aqui, se diferenciando durante o período embrionário. Agora vamos especificamente para a anatomia desse sistema, falar de cada órgão em si e particularizar os seus itens. Então, está aqui o sistema reprodutor feminino. Internamente tem um ovário, 2 ovários, uma tuba uterina, 2 tubas uterinas, um útero e um canal vaginal. Os ovários e o outro ovário são responsáveis pela produção dos óvulos e a produção de hormônio. A tuba uterina pelo transporte do óvulo até a região do útero, para daí sofrer um processo de fecundação. E o canal vaginal, tanto pela expulsão do sangue do processo menstrual, como pelo recebimento do pênis para receber todo o líquido ejaculatório para realizar o processo de fecundação. Hormônios femininos. Os hormônios femininos,
eles são bem mais complexos do que os hormônios masculinos, porque nós vimos que no hormônio masculino nós temos apenas a testosterona, e aqui nós vamos ter muito mais de um hormônio. Então, esses hormônios eles vão começar o processo de produtividade lá na região da cabeça, que é o hipotálamo, e vão se perpetuar pelos órgãos sexuais. Aqui nesse slide eu não vou aprofundar muito, não, porque eu quero frisar em cima dos hormônios produzidos pelos órgãos sexuais. Vamos para lá. Então, esses hormônios, eles se prolongam e vão se perpetuar quando ocorre a chegada do ciclo menstrual na mulher. Então, vamos embora lá. Primeiro dia do ciclo, que é o primeiro dia da menstruação, é o dia que ocorre o sangramento. A ovulação ocorre sempre por volta do 14º dia antes da próxima menstruação, e o período fértil, geralmente, ele é de 7 a 9 dias no mês, e de 3 a 4 dias antes da ovulação, e 3 a 4 dias após a ovulação, que ocorre a viabilidade dos gametas. Então, vocês estão vendo aqui que nesse gráfico ele mostra isso, né? Onde é que está aqui, 14 dias é o fator fixo, a mulher menstrua, então de 14 dias depois ela entra no período fértil. Essa outra slide mostra também isso, né? O ciclo menstrual, que geralmente vai se repetir a cada 28 dias, quando não ocorre nenhum impedimento fisiológico ou externo nessa mulher, ou quando ela não está tomando algum contraceptivo. E aqui, essa outra gravura, ela mostra o processo fecundativo. Ou assim, a disponibilidade desse processo fecundativo. O ovário, a função dele é produzir hormônio e lançar óvulos. Esse óvulo é captado aqui pelas tubas uterinas, faz todo esse trajeto. Se ocorresse um processo reprodutivo, um processo sexual, né, uma relação sexual com penetração e lançamento dos espermatozoides, alguns chegariam até aqui e fecundariam esses óvulos, esse óvulo desceria fecundado para a região do útero, e lá ele ia se desenvolver em um embrião, em um feto, e aí sucessivamente. E essa última gravura mostra o momento de cópula, né, que a cópula é quando o organismo feminino tem relação sexual com o organismo masculino. O órgão masculino, ao adentrar a vagina, tem por finalidade lançar os espermatozoides aqui na região do fundo vaginal, para que esses espermatozoides consigam subir por região uterina e chegar até a tuba uterina para realizar a fecundação. Então, assim, fica caracterizado o sistema reprodutor masculino e feminino em sua anatomia e uma parte fisiológica, pessoal. Certo? Um grande abraço para vocês e bons estudos.